Foi um massacre total o 7º capítulo de Attack on Titan. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, depois da vinheta. Gente, a tropa de Marley foi completamente humilhada pela tropa de exploração. E eu não sei você, mas eu fiquei com um sentimento de vingança, sabe, cumprida, assim. Foi tão bom ver a cara de desespero, de pavor no olho, na expressão de cada um deles, do Magafi, do Falco. Do Falco não, tadinho, do Falco até que não, mas da Gabi principalmente. A cada momento que a gente passava, a gente sentia mais a satisfação por ver eles sofrendo tudo que eles fizeram parar de sofrer com os ataques que eles fizeram, né, anos antes ali. Então, agora eles estão passando pelo mesmo desespero e pelo mesmo pavor que a ilha já tinha passado antes. E a gente pode ver uma tropa de exploração muito treinada. É impressionante ver o quanto eles evoluíram. Eles já tinham uma sintonia muito grande entre eles, mas agora isso está muito mais complexo, né? A forma como um completa o outro e também a forma como cada um deles tem o seu potencial utilizado ao máximo no momento certo, da forma certa, foi excepcional, impagável. Eles agora também têm armas de fogo, eles têm granadas e várias tecnologias que não são tecnologias de parades, inclusive, fica a dica aí pra você. E eu não vou dar spoiler nesse vídeo, spoiler do mangá não, tá? Vou falar só sobre o capítulo que foi ao ar no domingo. Mas a gente também tem uma coisa ali que eu achei incrível. A Sasha brilhou mais uma vez nesse episódio. Ela já tinha brilhado no episódio anterior, no 6º, mas neste episódio a Sasha é um exemplo muito nítido de como agora a tropa de exploração utiliza, né, a característica individual de cada um desses personagens ao máximo, da forma certa. Ela é uma garota que cresceu caçando, né, nem que fosse caçar só pra comer, afinal de contas ela é uma morta de fome mesmo, mas a forma como ela cresceu caçando deu a ela uma característica muito importante, que é uma mira muito perfeita. E agora com a arma de fogo para eles poderem utilizar, ela pode utilizar aquilo, sabe, de uma maneira ampla. E tanto é que ela é a sniper do grupo. Então, ao invés dela ficar lá voando com o DMT dela, tentando catar titã, ela fica quietinha no canto, mira na pessoa certa, na hora certa, no local certo, resolveu o problema. É isso que eu tô falando, sabe? É tão satisfatório isso, e ver a evolução deles, a evolução do Eren, né, que conseguiu fazer múltiplas transformações ali em titã, tanto é que eles ficaram surpreendidos. O Pork ficou surpreendido ao ver que ele ainda tinha energia para se transformar mais uma vez. E do Eren eu já falei no último vídeo e eu vou falar de novo. Ele cresceu absurdamente, que construção maravilhosa de personagem, só não é melhor do que a do Reiner, mas uma hora dessas eu falo sobre isso. Ele avalia bem as condições do campo de batalha, o que está acontecendo, as circunstâncias, ele respira, ele pensa, ele traça um plano e executa, sem ser afobado. Por isso tudo que ele está fazendo ali está dando muito certo, ele não está agindo por impulso o tempo inteiro. E como eu falei do Reiner, eu preciso citar que foi triste de ver. Apesar de eu gostar de ver o que Paradis está fazendo com o Marley, aquele massacre total, titã caindo de um lado, gente caindo de outro. O Reiner é uma pessoa que acabou conquistando a minha empatia e eu acho que é de grande parte do público também, simplesmente porque mostra a fraqueza do vilão, e que o vilão nem sempre é um vilão, né? Ele tá ali com todas as questões dele, com os problemas dele, ele tinha que executar aquilo, ele foi educado, ele foi criado, ele cresceu sendo manipulado e tendo colocado na mente dele que o povo da ilha era demônio, que eles eram horríveis. E quando ele chegou lá, ele teve todo esse choque de realidade, de ver que a história que Marley contou não é exatamente a mesma história real que acontecia mesmo lá. E agora ele não aguenta mais tudo isso, ele tá em choque, em conflito com os sentimentos dele, porque ao mesmo tempo que ele cresceu em Marley, ele defende Marley, ele também é um Eldiano, e ele conheceu os Eldianos que estão lá, e eles não são terríveis como foi pregado pra ele, então esse conflito tá gerando uma depressão muito profunda no Reiner, que ele só quer a morte, ele só deseja a morte. E esse tipo de situação acontece muito na vida real, viu, gente? Esse tipo de conflito, quando entra na cabeça de uma pessoa, pode realmente fazer com que ela tenha esses sentimentos de morte, ou de só me deixa quieto, não me chamem. Tudo isso que está acontecendo com o Reiner são traços de depressão profunda que acontecem na vida real. Então o Reiner é um retrato muito bem feito disso. E se você achou estranha e criticou o Estúdio Mapa pela transformação final ali do Reiner
Merlin Titã encouraçado, saiba que ele não estava desenhado errado ali, tá? Foi proposital. No mangá isso fica mais explicado, só que ele não tem energia, ele tá abalado psicologicamente, ele está ferido também fisicamente, então ele não tem energia para fazer a transformação completa. Então o que vocês viram lá foi uma transformação incompleta, que inclusive o Falco explicou que ele não estava se regenerando, apesar de ter ali o poder do Titã, justamente porque para você se regenerar, você precisa ter a vontade de viver. E ele não tinha mais essa vontade. Por isso ele fez a transformação dele em Titã ali, mas foi incompleta. Pra quem tinha reclamado do rostinho do Levi e da Mikasa no episódio 6, neste 7º, a gente tem ali um rosto muito mais harmônico do que o episódio anterior. Eles ficaram muito bonitos, eu achei. O Levi teve ali uma mudança de traços, algo que não foi tão pesado quanto a Mikasa, mas mesmo assim dá pra notar que ele tá um pouco diferente, mas mesmo assim eu achei que ele tá lindíssimo, um pouco mais velho, inclusive você consegue perceber isso, mas sem deixar as características físicas, padrões dele das outras temporadas de lado, o olhar, né, tão marcante e tudo mais. E todas as vezes que ele aparece é pra dar show, obviamente, ele não aparece muito, mas na hora que ele aparece é pra poder cortar o pescoço do Bestial e derrubar ele 1 minuto depois que ele tá lá chamando, ele vai, você é meu inimigo, apareça, seu tempo acabou. Então eu achei assim sensacional, empolgante demais. Mas nessa situação toda aí do Bestial, a gente tem umas coisas que precisam ser ditas que ficaram no ar e que soaram um pouco estranhas. Primeiro, na hora que o Bestial aparece pela primeira vez, o Jean fala uma frase ali meio suspeita, né? Ele olha pro Bestial e fala, finalmente ele chegou. Por quê? Ele estava esperando a chegada do Bestial? Na verdade, ele sempre tem um pavor muito grande do Bestial, justamente porque ele amassa todas as pedras, taca na galera e mata todo mundo. Então não era pra ele estar satisfeito com a chegada do Bestial. Fica no ar porque eu não vou dar spoiler sobre isso. O segundo ponto é que, por mais que o Bestial tivesse falado ali, né, pra Pieck e também pro Pork pegarem, matar todo mundo, ele tava com o Eren ali, né, na frente dele, com uma estaca enfiada lá no bucho. Ele podia muito bem ter ido atacado o Eren e aproveitado da situação em que ele estava vulnerável. Mas ele simplesmente fala, o Eren não é meu inimigo, e sim o Levi. Cadê você, Levi? Apareça. O seu tempo acabou? E no momento que ele fala, o seu tempo acabou, o tempo está esgotando, não me lembro exatamente como foi a frase, o Levi olha para um relógio. Eu não sei se foi só eu que achei meio estranha essa relação, que não parecia ser tão de inimigos assim. Mas isso daí a gente comenta no próximo vídeo, porque vocês vão descobrir tudo o que vai acontecer, inclusive cenas pesadas no próximo capítulo. Os planos sequências de câmeras foram perfeitos. A gente teve ali, né, uma sensação realmente de que nós estávamos voando com o DMT, porque a gente teve uma cena inteira sem cortes, com uma movimentação de câmera, que inclusive movimentações em 360 ali em volta do Titã, que só foram possíveis serem feitas dessa forma justamente pelo uso do 3D no anime. Então, ficou maravilhoso. Inclusive o 3D nesse capítulo ficou impecável. Pela primeira vez a gente viu o Armin transformado em Titã Colossal e olha só, não foi em 3D, foi em 2D. Pra quem tá aí comparando os Titãs, né, Colossal do It e Colossal do mapa, a gente ainda não tem a comparação do 3D do Colossal do mapa para poder ver e botar lado a lado com o do It, porque como ele teve pouco tempo de tela, ele foi feito em 2D mesmo. Tanto é que quando estava num plano mais aberto, você vê que não tem muitos detalhes, né? Ele até parece ali ser muito mais simples, mas quando fecha o plano no rosto do Titã, você vê ali os detalhes bem minuciosos, muito bem desenhado, muito bonito. E também o Armin saindo dali de dentro. E pela primeira vez a gente vê o Armin 4 anos mais velho, que eu achei que ficou fantástico o traço do rosto do Armin. Ele ficou muito bonito. Dá pra ver que ele está mais velho, mas ao mesmo tempo ele continua com aquele olhar doce dele. Na hora que ele sai de dentro do Titã, que ele fala, então essa foi a visão que o Bertoldo viu, gente. Dá pra ver a angústia no coração, nos olhos, na voz do Armin de ter matado todas aquelas pessoas, porque apesar do plano ter sido dele e não do Eren, né, de fazer tudo aquilo, ainda assim ele se sente mal em matar seres humanos, ainda que sejam inimigos. E, inclusive, como eu acabei de falar, deixou tudo muito bem claro que o plano não foi do Eren. Então, o Eren estava mandando cartas de dentro daquele hospital lá, mas não era para poder fazer o plano ou dar ordens de como ele gostaria que as coisas fossem feitas. Não. Na verdade, isso ficou bem no ar e a gente descobre
descobre um pedacinho aqui que isso tudo foi arquitetado pelo Aramin, inteligentíssimo, que estava com medo dessa expectativa que as pessoas estavam gerando, já que ele foi ressuscitado e não o Erwin. Então o peso, né, sobre as ações dele são muito maiores, as cobranças, as expectativas que as pessoas têm em relação a ele são muito maiores, e ele conseguiu executar tudo brilhantemente, como a mente genial deste loirinho é. Mas por que o Aramin decidiu se transformar só ali no porto e não se transformar antes? Porque teve um momento ali que a tropa meio que ficou ali parecendo que estava em desvantagem, né? Acontece que se o Aramin tivesse se transformado lá no meio do povo, ele ia acabar atingindo os equipamentos da tropa de exploração, os membros da tropa de exploração, e ele poderia matar os próprios aliados dele. Ele poderia ter se transformado antes ali, na região ali onde ele se transformou mesmo, mas as tropas navais de Marley ainda não tinham chegado lá. Então ele precisava acabar com todo o poder possível do inimigo, então ele ficou esperando o momento certo para aí sim, a hora que tivesse o maior número de soldados, de equipamentos e de navios, ele poder destruir tudo de uma vez. Ele é um gênio. Resumindo, as cenas que mostram a cara da Gabi, do Magaf, do Falco, vendo tudo desmoronar ao redor deles, Bestial sendo vencido, caído, com granada na nuca, morto, Pique caindo toda deformada ali, né, toda torta, o Galhardo sendo também vencido, não tem preço. Cada vez que a câmera fechava no rosto de algum deles e a gente sentia a angústia e o desespero deles, dá uma satisfação muito grande, que por mim, me desculpem aí que é Team Marley, mas por mim eles sofreriam mais ainda. O próximo capítulo de Attack on Titan vai ser pesado, vai ser forte, então prepara o seu coração. Não se esquece de deixar o seu like aqui, a gente vai comentar sobre o próximo também na outra semana. E eu faço vários vídeos de animes, depois dá uma olhada ali na playlist, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para toda vez que tiver vídeo novo você ser avisado. Um beijo, muito obrigada por ter chegado até aqui. Até a próxima!